Estão ligadas às suas vitórias? Pegaram o Espírito? Que Espírito é esse? Repita comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2022, ano da unção, de 10 vezes mais, incomparáveis. Assim será essa noite, o meu ano e toda a minha vida. Você crê nisso? Então assim será. Antes de vocês se sentarem, projeta para eles, por favor, 1 Pedro. E temos uma herança inestimável. Repita comigo: uma herança que está guardada no céu. Aponte para a pessoa do seu lado e diga: para você. Perceba o que o versículo diz: está guardada e não perdida. Repita comigo: esse não é o meu fim. De novo, esse não é o meu fim. De verdade? Tá fraco. Tá fraco. Vamos juntos. Mas você vai falar com todo o seu coração e vocês vão entender ao longo da palavra o porquê que eu estou pedindo para vocês repetirem isso. Repita comigo: esse não é o meu fim. E temos uma herança inestimável, uma herança que está guardada no céu para vocês, pura e imaculada. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, recebemos, repita comigo, uma vida nova e temos tudo na vida. Muitos chegaram aqui com a vida velha. Chegaram com algumas coisas, mas outras faltando. Repita comigo: a partir de hoje, eu vou viver uma vida nova e completa. Uma vida nova e temos tudo na vida, até mesmo um futuro. Repita comigo: no céu, que começa agora. O nosso céu não começa lá. Repita comigo: começa essa noite. Deus está atento a nós e ao futuro. Sabe o que isso quer dizer? Ele não se esqueceu de você, Ele não te abandonou, Ele está atento ao que está acontecendo com você hoje, e Ele está atento ao que ainda vai acontecer com você no futuro. O dia que vocês terão tudo isso, vida restaurada e integral, outra tradução diz, completa, repita comigo, está chegando. E vai ser hoje. De hoje não passa. Você crê? Então assim será na sua vida. Podem. A Ele. Podem se sentar todos, por favor. Nós estamos já na véspera do início do propósito. Historicamente falando, os 52 dias é o propósito que mais nós recebemos testemunhos. As maiores mudanças, não somente em grandeza, mas em quantidade, em número mesmo, acontecem dentro dos 52 dias. Entenda que Deus, Ele não precisa de horas, Ele não precisa de dias, semanas, meses ou anos. Basta uma palavra, basta um estalar de dedos, basta um vento que Ele sopre na sua direção, basta um momento e tudo muda. Os 52 dias irão começar, mas não se apoie somente nisso. Porque quando nós falamos de mudança, repita comigo, mudança chama mudança. Então se hoje vocês deixarem entrar no coração, na mente, que eu preciso mudar, eu preciso me renovar em relação a tudo que eu tenho feito, falado, pensado, agido, sentido, os seus testemunhos não começam nos 52 dias, começam nessa noite. Muitos, por conta de tudo que já aconteceu ao longo da vida, acreditam que chegaram no seu limite.
Muitos acreditam que a minha vida chegou onde dá. O meu casamento chegou até aqui e daqui não passa. Muitos acreditam que o financeiro chegou até um determinado nível e pronto. Muitos acreditam que já alcançaram o seu auge, e mesmo que esse auge seja uma desgraça. Mas sabe o que o Senhor tem para dizer para você essa noite? Você não chegou no seu limite. Tem cara de fim para muitos, mas ainda não é o fim. Tem cara de que dessa já foi, não passa. Mas vocês vão passar, vocês vão prevalecer, e aquilo que o Senhor tem guardado onde? Será entregue para todos vocês. Entenda que essa passagem deixa muito claro que só porque você não recebeu ainda, não quer dizer que você perdeu. Não quer dizer que já foi. Muito pelo contrário. Repita comigo, está por vir. Não é que já foi, não é que já passou, não é que já foi perdido, não é. Só está guardado, esperando o momento de ser entregue. Por mais que Deus, Ele tem poder para fazer tudo, qualquer coisa, em todos os momentos, com qualquer um, Deus tem um hábito. E qual seria esse hábito? Ele olha para o termômetro. E nós somos o termômetro de Deus. Como que funcionam as coisas? Ele olha para a tua vida. Se você estiver quente, amém, vou entregar. Se você estiver frio, se o teu termômetro estiver baixo, Ele não vai poder te entregar. Para muitos pode ser extremamente difícil de acreditar quando eu digo que não é o fim. E quando eu digo não é o fim, leve para o que você está vivendo. Porque muitos chegaram com a família destruída, parecendo que é o fim da família. Repita comigo, não é o fim da minha família. Muitos chegaram aqui nessa noite acreditando que o casamento se foi. Muitos chegaram aqui acreditando que a melhor fase do casamento foi o tempo de namoro. Porque depois que o trem casou, já foi. Mas repita comigo para os que são casados. Não é o fim do meu casamento. Muitos chegaram endividados, com problemas financeiros. Muitos chegaram escravos da mesma realidade. Sabe aquela vida onde você trabalha, se esforça, até que as coisas caminham, mas nunca passa disso? O famoso meia boca? Muitos acreditam que esse é o resultado final. Mas repita comigo, não é o fim do meu financeiro. E isso para todas as áreas da sua vida. Olha o que diz em Jó 8, versículo 7. Ainda que você não acredite nisso agora, repita comigo, eu estarei melhor do que jamais estive. Agora leve isso para todas as áreas da sua vida. Ainda que você não acredite nisso agora, o seu casamento estará melhor do que jamais esteve. Ainda que você não acredite nisso agora, a sua saúde estará melhor do que jamais esteve. Ainda que você não acredite nisso agora, a sua família estará melhor do que jamais esteve. Ainda que você não acredite nisso agora, a sua conta bancária estará melhor do que jamais esteve. Então chegaram a Jericó, Marcos 10. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado, repita comigo, à beira do caminho. Se nós voltarmos no livro de Mateus, no capítulo 13, onde nós podemos encontrar a parábola do semeador, lá fica muito claro os 4 tipos de pessoas que existem. O primeiro tipo de pessoas, aqueles que recebem a palavra de Deus, só que por estarem à beira do caminho, o diabo toma facilmente. Segundo tipo, aqueles que recebem, se alegram, ficam entusiasmados, se levantam, mas por não ter criado raízes no coração, na mente, acabam se perdendo pelo meio do caminho. Terceiro tipo de pessoa, aqueles que recebem, aqueles que creem, que acreditam, mas sufocado pelas preocupações, pelos problemas,
ou pelas riquezas e vitórias, acabam se perdendo ao longo do caminho. E existe o quarto tipo de pessoa. Aqueles que recebem a palavra, e repita comigo, e geram muito fruto. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno, repita comigo, vem e arranca, eu continuo, a semente que foi lançada em seu coração. Se eu pedisse para você falar alguns versículos que você lembra de cabeça, dificilmente alguém não vai citar o seguinte versículo: tudo é possível naquele que crê. Estou certo ou errado? Levanta as mãos, por favor. Todos vão citar, todas as coisas são possíveis para Deus. Todos nós sabemos disso. Nós sabemos que esse é o padrão de Deus. Nós sabemos que a nossa vida tem que ser guiada por isso. Só que mesmo assim, por estarem à beira do caminho, pelo fato das sementes caírem à beira do caminho, o diabo vem e toma isso de você facilmente. Aí entra o desespero, aí entra a falta da paz, aí muitos acabam perdendo o poder de reação. Quando nós falamos de desespero, sabe qual que é a origem? Esperança. Então desespero nada mais é quando você perde a esperança. E quando você perde a esperança, você deixa de lutar. Porque quando nós falamos de esperança, esperança seria eu esperar, eu acreditar que aquilo que eu quero vai acontecer comigo. Quando você se desespera, é porque você não acredita mais. O diabo usa de diversas ferramentas para roubar a tua paz, para te fazer acreditar que a sua vida se resume a isso. E disso não vai passar. Repita comigo, isso é uma grande mentira. Porque eu digo com uma verdade absoluta, com absoluta certeza, convicção, vocês estão longe do auge de vocês. A melhor fase da vida de vocês ainda está por vir. Mesmo que você não acredite nisso agora, vocês vão viver. Qual que é a primeira decisão que vocês precisam tomar? Não aceite estar à beira do caminho. Não é à toa que Bartimeu era cego e mendigo. Quando nós falamos de mendigar, nós estamos falando de escassez, de dificuldades. Não era à toa. Pelo fato dele estar à beira do caminho, como consequência, essa foi a realidade que ele viveu por muito tempo. Mas olha o que diz em Romanos 12, versículo 21. Não deixem que o mal vença vocês. Em outra tradução estaria escrito assim: não se deixem vencer pelo mal. Essa é uma passagem que deixa muito claro que nós temos o poder e nós temos autoridade para definir o resultado final. Porque se o versículo diz, não se deixem vencer pelo mal, você só será derrotado se você deixar. Você só será derrotado se você aceitar. Porque se nós temos versículos como Lucas 1,37, todas as coisas são possíveis para Deus, então não existem lutas que não possam ser vencidas. Então não se deixem vencer pelo mal. Não aceite que ele prevaleça sobre a sua vida. Não aceite que ele se levante e ele continue de pé e você prostrado. Não, muito pelo contrário. Se ele se levantar com força, eu me levanto com ainda mais força, porque eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho a força, eu tenho a capacidade de definir qual será o meu resultado final. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Imagine isso, um cego, por muito tempo, escravo dessa mesma realidade, vivendo um dia após o outro. E de repente, ele tem uma grande oportunidade. O Senhor está passando pelo mesmo lugar onde ele está. Ponto de partida. Quem estava passando por Bartimeu? Não é qualquer tipo de ser humano. Nós estamos falando do ser humano mais atencioso,
mais carinhoso, que literalmente sabe o significado da palavra amor? Foi Jesus que ofereceu ajuda? Sim ou não? Quem foi reivindicar? Então, palavras como: ninguém se levantou para me ajudar. Ninguém foi ver como eu estava. Quando eu mais precisei, me abandonaram. E daí? Não foi Jesus que foi até Bartimeu. Foi Bartimeu que foi até Jesus. Muitos acabam ficando empacados, travados no mesmo lugar, por ficar esperando o que aconteça. Mas nós não esperamos. Repita comigo: eu tenho que provocar. Você tem que provocar. Porque se a ajuda não vier de nenhum lugar, o que você vai fazer? Esse é seu fim? Esse é o seu resultado final? Não, muito pelo contrário. Oportunidades vêm e vão. Por isso que a Bíblia diz: agarre ao máximo cada uma das suas oportunidades. Esse homem se levantou com muita força, com muita ousadia, de uma forma que ele nunca tinha se levantado antes. Só que entendam, todas as vezes que nós nos levantamos de uma forma que nós não tínhamos nos levantado, o mal também se levanta de uma forma que ele não tinha se levantado. Só que a questão é, o que vai prevalecer? O seu levante, o seu levantar, ou o levantar do mal? Aqui nós vemos um homem que imediatamente começou a gritar, mas nós podemos trocar essa palavra e colocar clamar. Ele começou a clamar por socorro. Ele começou a clamar por ajuda. Olha o que diz em Jeremias 33:3. Clame a mim e repita comigo, e eu responderei. Esse versículo é batido para todos nós. Quem já ouviu ele em algum momento ao longo do tempo que você faz parte do ministério? Levanta as mãos. Mesmo que não tenha ouvido ele, quem já ouviu alguém aqui no altar dizendo: clame o Senhor e ele vai responder? Nós sabemos disso. Isso é algo óbvio, claro para nós. Só que muitos ainda não fazem. Mas por que não fazem? Porque não acreditam. E nós só fazemos aquilo que nós acreditamos. Por exemplo, quando você está com dor de cabeça, o que você toma? O quê? Fala alto aí, por favor. Dipirona? Dipirona entre eles? Eu não sei, eu tomo e nem vejo que eu tomei. Por que nós tomamos o remédio? Porque nós acreditamos que a partir do momento que nós tomarmos, bebermos água, ele descer, ele vai fazer o efeito e vai passar a dor. Por que muitos não acreditam no poder da oração? Porque não acreditam que eu vou orar e o Senhor vai agir em meu favor e a dor vai passar. E por que muitos oram? Porque muitos acreditam que é assim que acontece. Olha o que diz em Salmos 50, versículo 15. Se me chamarem no dia da aflição, repita comigo, eu os livrarei. Ele se levantou no dia da aflição, no dia da angústia. Cale a boca, gritaram para ele algumas pessoas. Quando nós nos levantamos, situações se levantam. Setas são lançadas. Problemas começam a surgir um atrás do outro. Isso é uma regra? Repita comigo. Sim, é uma regra. Por que eu estou te falando isso? Porque eu já estou te preparando para o que vai acontecer nos 52 dias. Se vocês estiverem decididos a entrar para o eu venço ou eu venço, não saio dos 52 dias sem as minhas vitórias, entenda que vão começar a aparecer levantes. Nós vemos um homem que se levantou em clamor, em ousadia. Ele começou a clamar, a gritar pelo Senhor. Só que os problemas, as pessoas começaram a gritar. Cale a boca. Situações vão se levantar para te fazer parar. Situações vão se levantar para te fazer calar. Situações vão se levantar para dizer para você: para, não continue, não persevere. Só que o que você faz depois desse levante é que determinará qual será a sua vitória. Porém, ele, repita comigo, clamava, vamos juntos, clamava ainda mais alto.
Na parte do ainda mais alto, levante a sua voz, por favor. Ele, porém, clamava, repita comigo, clamava ainda mais alto e sem parar. Essas são duas coisas que as pessoas não querem fazer. Colocar ainda mais força e sem parar. Isso é um problema muito grande. Porque vitória depende de continuismo. É mais ou menos assim. Quem é que precisa vencer? Levanta as mãos. Na verdade, vocês não precisam vencer. Vocês precisam continuar vencendo. Vocês não precisam crescer. Vocês precisam continuar crescendo. Aqui nós vemos um homem que colocou ainda mais força e sem parar. Porque se nós voltarmos para Ezequiel 37, na passagem diz, enquanto Ezequiel profetizava, a palavra-chave é enquanto. Enquanto ele agia, enquanto ele se posicionava, enquanto ele orava, enquanto ele lutava, enquanto ele acreditava, enquanto nós fizermos, repita comigo, mudanças acontecem. Muitos podem dizer, não é bem assim, é exatamente assim. Mas o que acontece? Ainda não foi revelado a você, mas no mundo espiritual, mudanças estão acontecendo. Eu cresci ouvindo o seguinte, quando algo não estiver acontecendo na sua vida, coloque ainda mais força. Se não continuar a acontecer, coloque ainda mais força. E se continuar do mesmo jeito, coloque ainda mais força. E por quê? Porque Deus não se esquece de nada daquilo que nós fazemos. Nada, absolutamente nada. Aqui nós vemos um homem que lutou totalmente contra quem ele era. Quem aqui já participou de algum tipo de trabalho, seja na igreja, seja no tempo fora, que envolvesse moradores de rua? Levanta as mãos para mim, por favor, deixa eu me localizar. Então todos vocês sabem qual que é a característica marcante, presente na vida de um morador de rua, o porquê que ele se torna morador de rua. Repita comigo, fuga. O morador de rua só se torna um morador de rua quando ele começa a fugir da realidade dele. Ele começa a fugir dos problemas, ele começa a fugir das situações que se levantam. Aqui nós vemos um homem que decidiu, eu não vou mais fugir. Eu não vou mais aceitar. Eu vou me levantar. Ele gritou da primeira vez, só que o mal se levantou gritando. Sabe o que ele fez? Eu vou gritar ainda mais alto, mas eu não vou parar. Sem parar. Por tempo indeterminado. Ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por que é tão importante esse continuismo? É bíblico. Olha o que diz em Isaías 62. Não deem descanso ao Senhor, repita comigo, até que Ele complete a sua obra. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra. Segunda-feira, se eu não me engano, ou ao longo dessa semana em outros cultos, nós falamos sobre Abraão. Moisés. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o que acontecia lá embaixo? Então, enquanto ele estava agindo, enquanto ele estava na constância dele, era vitória. Quando ele abaixava, o que acontecia? Então, chega de abaixar as mãos. Chega de parar. Chega de parar no meio do caminho. Tudo tem início, meio e fim. Então, não deem descanso até que o Senhor complete a obra. E é exatamente isso que o homem estava fazendo. Ele continuou a gritar ainda mais. Ele continuou a colocar ainda mais força. Tiago 1, versículo 12. Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa, repita comigo, a vida plena. O
que faltava para o cego? Depois que ele perseverou, o que ele recebeu? O que faltava. Hoje muitos enxergam, mas o que está faltando na sua vida? Você só vai chegar lá se você continuar. Porque se você parar, você não vai receber. Existem pessoas que acabam caindo no erro de pensar da seguinte forma: era para ter acontecido assim mesmo. Talvez não fosse para mim. Talvez era para ser assim mesmo. Não era. O que aconteceu? Muitos pararam no meio do caminho. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou, repita comigo, sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até o Jesus. A capa representava a velha vida. A capa representava os velhos resultados. A capa representava o mesmo patamar, a mesma realidade. O que ele fez? Ele não pensou duas vezes e... Na semana passada, não à noite, mas na reunião das 15, nós falamos que todo mundo chega na igreja de uma forma. Todo mundo. Quando nós conhecemos a Deus, todos nós nos tornamos ex alguma coisa. O prefixo ex, ex, significa deixar para trás. Significa abandonar. O que você não aceita levar para a sua vida, o que você vai deixar para trás? Porque quando nós falamos da vida, a vida é como uma subida em uma escada. Quanto mais alto, menos coisas nós conseguimos carregar. Existem capas que precisam ser deixadas de lado. A partir de hoje, você se tornará um ex o quê? Endividado, insatisfeito com a vida, problemático, adúltero, enfermo, angustiado, depressivo, amargo, arrogante, orgulhoso. Entenda, algo que foi trabalhado ainda na segunda-feira, com os Eliaquins e ainda na reunião que nós fizemos lá no Cristo Rei. No livro de Eclesiastes, tem uma passagem que eu já li ela e creio que vocês todos devem ter lido ela no mínimo umas 10 vezes. Existe um tempo determinado para cada propósito debaixo do sol. Quem se recorda dessa palavra? Lá diz, existe o tempo de nascer e existe o tempo de morrer. Lá diz, existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Lá diz, existe o tempo de chorar e existe o tempo de sorrir. Existe o tempo de rasgar e o tempo de costurar. Existe, repita comigo, o tempo de guerra e o tempo de paz. Mas não diz que existe o tempo de derrota. Lá não diz que existe o tempo de humilhação. Então, se lá não diz, é porque não provém de Deus. E se não veio de Deus, nós não podemos aceitar. Então repita comigo, o tempo de derrotas acaba hoje. Porque não existe esse tempo na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Lembre-se disso. Todas as vezes que você começar a vivenciar um momento mais difícil, mais complicado, não existe o tempo de derrota. O mal, ele tenta se levantar para roubar essa convicção de você. Sabe do que você é roubado? Antes de ser roubado, na tua família, no teu casamento, no teu negócio. Sabe qual que é o primeiro lugar que o diabo toca? Na sua convicção. Porque se você perde a convicção, automaticamente você está perdendo a sua fé. E se você perde aquela certeza, você não vive. Mas não se esqueçam, não existe o tempo de derrota. Não existe. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi,
quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. No início eu disse: o Senhor não precisa de horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e assim por diante. Qual que é a prova disso? Nesse versículo, ele só clamou e, repita comigo, instantaneamente, ele foi curado. O que seria algo instantâneo? Você viu, estava de um jeito, você viu, já estava de outro jeito. É algo imediato. Entenda que os maiores milagres, não espere viver no futuro. Sempre viva trabalhando para o agora. O primeiro versículo que nós lemos, nós temos um céu no futuro que começa quando? Nós temos vitórias no futuro que começam quando? Nós temos uma paz absoluta no futuro que começa quando? Existe aquele outro versículo que diz: pereceria sem dúvida, se não cresce que viveria as bênçãos do Senhor ainda na terra dos viventes. Então não vai começar nos 52 dias. Repita comigo, começa hoje. Agora, mudanças instantâneas vão acontecer na minha vida, na minha família, no meu casamento, na minha saúde, no meu financeiro, em todas as áreas. A Ele. Entendam, olha o que diz em Romanos 8, 38. Pois estou, repita comigo, convencido. O que eu falei agora há pouco sobre a convicção? De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, repita comigo, nem o presente. Em outras palavras, nem os problemas que eu estou enfrentando agora, nem a vida que eu estou vivendo hoje, nem as dificuldades que eu estou passando agora, e nem o futuro. Ou seja, nem os problemas que eu ainda vou enfrentar, nem as batalhas que eu terei que vencer, nem as lutas que eu ainda vou batalhar, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, repita comigo, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Amor, sentimento. Não, amor, atitude. Então, nada tem poder de nos separar, que o Senhor possa agir, intervir, agir em nosso favor. Somente uma coisa. Uma única coisa pode te separar. Uma só? Uma só. Repita comigo, eu mesmo. Somente assim. Aquele cego, na Bíblia não diz nessa passagem, mas aquele cego, talvez ele fosse cego desde nascença, desde o seu nascimento. Talvez ele fosse um mendigo, desde quando ele se entende por gente. Mas aquele não era o final dele. Não era o fim dele. Aquela medida, repita comigo, a minha medida, que eu vivo hoje, não é o meu resultado final. Não é. Não é. Porque se você acreditar que, pronto, eu cheguei até aqui e eu paro aqui, você não vai avançar. E ele não parou, e ele seguiu, e ele continuou, e ele lutou, e ele perseverou, e ele gritou ainda mais alto. O mal vai se levantar contra você, e o que você vai fazer? Vou gritar ainda mais alto. As situações vão se levantar, o que você vai fazer? Eu vou colocar ainda mais força. O mal pode gritar com você, você vai gritar ainda mais alto. Vitória é uma decisão diária, não é uma decisão momentânea. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em casa. Depois disso,
sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Perceba que a mesma característica presente na vida de Bartimeu, na história dele, está presente nessa mesma história. Oportunidades estavam passando na frente do lugar onde ele estava. E o que essa mulher fez? Ela agarrou. E a partir daquele momento, Eliseu, todas as vezes que ele passava por aquela cidade, ele se estabelecia na vida dela, na casa dela. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. O que aconteceu nessa passagem? Ela deu o melhor dela. Ela preparou um quarto para o profeta. Ela fez, repita comigo, um bom plantio. Um bom plantio gera uma boa colheita. Como consequência, Geazi e Eliseu tiveram interesse em abençoar a vida daquela mulher. E eles perguntaram: como que nós podemos te abençoar? Ela falava: não precisa. E Geazi disse: ela não tem um filho. Então o profeta disse: nessa mesma época, no ano que vem, nós voltaremos e você terá tido um filho. E o que aconteceu? Se cumpriu. Pela própria atitude dela, Senhor, não me iludas, deixa muito claro que esse era um grande sonho que ela tinha. Ela não queria ser frustrada. Ela não queria criar uma expectativa e não acontecer. Quem já passou por isso? Criou expectativa em cima de uma situação, isso para qualquer área, em cima de uma grande venda, em cima de uma determinada conquista, qualquer coisa que seja, você criou uma grande expectativa, mas você teve muito medo de não acontecer. Levante as mãos, por favor. Ela teve esse receio. Por isso ela disse. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e, repita comigo, e morreu. O menino era o sonho. E o que aconteceu com o sonho? O sonho morreu. Só que o sonho morrer não é o resultado final. Se algo na sua vida morreu, não é o seu resultado final. Mas o que vai determinar se esse será o seu resultado final ou não? É o que você fará depois. Qual foi o posicionamento dela? Ela pegou o menino e colocou no quarto do profeta. Ali, o sonho estava morto. Ela ficou focada no sonho morto? O que ela foi fazer? Ela focou o problema ou foi buscar uma solução? Muitos acabam focando demais no problema e não buscam a solução. Muitos acabam focando demais as desgraças que aconteceram e não buscam mudar isso. Perceba que de cara, ela deixou e seguiu. Por que ela seguiu? Porque ela acreditava que aquele não era o resultado final. Muitos estão com o financeiro mortos, famílias destruídas, mortas, casamentos quase mortos, ou se não, já morreram. Colocaram no quartinho e estão lá focando no problema. Quando na verdade, tudo que eu busco, tudo que eu procuro, sabe aquela frase? Quem procura encontra? Espiritualmente falando, é isso que acontece. Então por que muitos não acham a resposta? Por que muitos não acham a solução? Porque insistem em focar na situação que está morta. Só que ela teve um posicionamento diferente. Ela saiu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e saiu e fechou a porta. E o marido dela perguntou: mas por que hoje? Por que eu vou atrás da minha solução hoje? É melhor deixar para amanhã.
Com certeza. É muito melhor resolver os problemas amanhã. É muito melhor ir levando a minha barriga de casado aqui. É muito melhor ir levando o problema. É muito melhor continuar do mesmo jeito. É muito melhor deixar lá e fingir que nada está acontecendo. É muito melhor ignorar, fingir que não existe um problema. Claro que existe. E por que ela saiu hoje, no mesmo dia? Porque ela queria que aquele problema fosse resolvido hoje. Então o que você tem que ter dentro de você? Você tem controle se seus problemas vão chegar ou não? Ninguém tem. Alguns sim, não algumas pessoas. Alguns problemas nós podemos evitar, outros não. Mas o que você tem que ter dentro de você? Ele chegou hoje, repita comigo, e ele vai embora hoje. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Você já experimentou pagar a parcela de qualquer coisa atrasada? O que acontece depois que você deixa passar e vai pagar depois? Paga o quê? Por isso, aprenda. O problema chega hoje, eu venço ele hoje. A situação se levanta hoje, eu saio para enfrentá-la hoje. Eu procuro a solução hoje. E o maridão? Por que hoje? Por quê? Fica aí. Fica aí, bobão. E olha como a diferença de posicionamento desse casal era muito diferente. Na hora que deu ruim, o que o maridão fez? Batata quente. Não está mais comigo. Resolve aí. Se vira. Não seja assim. Não espere que o outro resolva o que Deus te deu autoridade para resolver. Não espere que o outro conserte o que Deus te deu poder para consertar. Não deixe que o outro corra, tenha mais vontade de corrigir determinadas situações mais do que você, sendo que Deus te deu esse poder. Eu não posso, vocês não podem, nenhum de nós podemos desperdiçar aquilo que Deus derramou sobre nossas vidas. Sabe por quê? Em Jeremias 7 tem uma passagem que eu acho que todo mundo deveria ler. Anota aí, tarefinha de casa, ler Jeremias 7 inteiro. Se não for o 7, aí vocês vão ter que procurar, porque agora eu fiquei em dúvida se é o 7. Mas olha o que diz nessa passagem. O povo estava em desobediência, ou seja, as consequências começaram a chegar, os problemas começaram a chegar, e o profeta daquele tempo era Jeremias, um grande profeta. E sabe o que o Senhor disse para ele? Você pode clamar, você pode fazer o que tiver que fazer, mas eu não vou ouvir e não vou responder. Aí no final ainda diz, então nem clame. Porque existem coisas que o Senhor requer de você e não do outro. Então, uma das decisões para os 52 dias, pare de brincar de batata quente. Não está mais comigo. Vai voltar para você, não, melhor, nunca saiu de você. A diferença é que muitos terceirizam a responsabilidade. Só que aqui nós vemos uma mulher forte. Uma mulher com um espírito diferente. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi, olhe, é a sunamita. Corra a seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? E ela respondeu a Geazi, o quê? E o que muitos respondem? Nossa, você não tem nem noção. Putz, se eu te contar, cara, o negócio está terrível, está uma droga. Pior são aqueles que gostam de disputar desgraça. Essa é uma batalha que eu quero perder todas as vezes. Miga, estou passando por uma. Olha que preconceito, eu já falei miga. Estou passando por um problema que você não tem noção. Aí a outra, vamos medir. Você não tem noção do meu. O meu é muito pior. A minha situação está muito mais difícil.
Só que muitos se esquecem que a palavra não volta vazia. Repita comigo, a palavra não volta vazia. Tanto essa palavra quanto a palavra que sai da sua boca. Então, de forma inconsciente, o que você está fazendo? Está deixando mais aguda, pior a desgraça. Você está colocando um peso que você não deveria, que você não precisa colocar. Só que perceba a convicção. Aqui nós vemos uma mulher de muita convicção e de muita fé. Qual que foi a frase que ela disse? Está a realidade. Aqui entre nós. Estava tudo bem? Claro que não. Claro que não. Só que ela chamou as coisas que não são como se já fossem. Se recordam quando Abraão saiu com Isaac para o sacrifício? E Isaac foi perguntar, pai, a gente está caminhando, a gente está andando, estou aqui com você. Mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Cadê o animal? Qual foi a resposta de Abraão? E o que Deus fez? Está tudo bem. E o que aconteceu? Ficou tudo bem. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois, subiu na cama e debruçou-se. Repita comigo, mais uma vez. Então não é uma única atitude. Você faz até alcançar o seu resultado. Não é um posicionamento. Ele viu que na primeira vez foi mudando, mas não mudou. Aí ele foi de novo, para só então o milagre acontecer. Depois subiu na cama e debruçou mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, repita comigo, pegue o seu filho. Sabe qual que foi o diferencial na vida dessa mulher? Repita comigo, ela não enterrou o seu sonho. Ela não deu como causa perdida. Ela não viveu como se já tivesse, já era. Sabe quando muitos casais vivem como se, já foi? Sabe por que no final de contas acaba indo? Porque vivem dessa forma. E qual que é a prova que ela não deu como causa perdida? Ela não enterrou o bendito menino. Ela deixou lá, porque ela sabia, repita comigo, que não era o fim. Aquele não era o fim dela. Em Romanos nós lemos, nem morte, nada, nem vida, nem morte. A morte não te afasta do amor de Deus. A morte não impede que as vitórias cheguem até você. A morte não impede que os milagres, o sobrenatural aconteça na sua vida. Quando aqui diz morte, quer dizer assim, já foi. Essa situação não tem mais jeito. Tem sim. Para quais áreas da sua vida? Todas elas. Então, esse não é o seu fim, esse não é o seu resultado final, a sua vida não se define, não acabou aí, tem muitas coisas para vocês viverem ainda. E o que na sua vida está morto, repita comigo, Deus vai trazer de volta. Tudo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou te entregar o que você ia receber daqui por diante, e eu ainda vou te entregar aquilo que você perdeu lá no passado. Não é o seu fim. Não enterre, não mate os seus sonhos, não mate o seu casamento, não mate a tua empresa, o teu financeiro. Não enterre, porque não é o seu fim. O que Deus tem preparado é muito, muito, muito maior. Não viva como se já fosse causa perdida. Não viva como se sua vida se resumisse a isso. Repita comigo, por favor. Feche os seus olhos.
Repita com muita força, com muita fé. Eu sou mais do que isso. Eu posso mais do que isso. Eu vou além do que eu estou vivendo. Isso é só o começo. Eu posso mais, eu vou conquistar mais, eu vou vencer ainda mais. Pode abrir os seus olhos. Você pode mais do que isso. Deixa isso entrar. A tua vida não se resume a isso. Nada. Sabe esse patamar de vida que você atingiu? Que muitos já se conformaram? Vai carregar o conformismo. Se torna uma pessoa inconformada. Não é só isso. E para todas as áreas da sua vida. Não são apenas essas medidas. Eu vou além. Deu errado? E daí? Deus traz de volta. Ainda não aconteceu? Por que se preocupar? O primeiro versículo que nós lemos diz que aquilo que o Senhor tem preparado para você está guardado. Não está perdido, é guardado. Repita comigo. As coisas não vão continuar como estão. De verdade, da forma que vocês repetiram, vai continuar tudo igual. Vai continuar tudo igual. Estou falando de verdade. Estou falando com muito amor agora. Isso tem que estar nas entranhas. Tem que estar lá dentro. Repita comigo. As coisas não vão continuar como estão. Não podem continuar. Você não pode aceitar que continue. Não tolere. Insista. O que acontece com muitos? Já colocaram tanta força por diversas vezes e nada aconteceu. E sabe qual que é o pensamento? Por que eu vou colocar tanta força? Nada muda? Não é hora de ficar com reservas. É hora de dar o seu melhor. Durante 52 dias, você precisa tomar uma decisão. Você vai gritar ainda mais alto e sem parar. Eu vou gritar ainda mais alto e sem parar. Eu vou insistir, porque eu não aceito. As coisas não vão continuar como estão. Nós só vivemos aquilo que nós aceitamos. Se você aceita continuar do mesmo jeito, amém. Mas para aqueles que não aceitam, essa é uma mensagem muito clara que o Senhor está mandando para vocês. Eu estou querendo mudar, eu estou querendo transformar. É o Senhor já preparando para o que Ele quer fazer na sua vida. Olha o que diz em Ezequiel 37. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só Tu sabes. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Repita comigo, enquanto profetizava, eu continuo, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Esse é um milagre dividido em duas partes. Primeiro, osso se juntou com osso, nervos, carne, pele, começaram a nascer, só que aquele era um corpo sem vida. Se ele tivesse parado de profetizar, sabe o que teria acontecido? Ficaria daquele jeito. Essa é a famosa vitória incompleta. É o milagre incompleto. E por que que muitos acabam não completando? Porque param de profetizar. E ele continuou a profetizar. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam a vida, e se puseram em pé. Era um exército, repita comigo, enorme. Então aquele vale estava morto, mas a morte não era o fim. Aquele não era o resultado final. Só que ele teve uma atitude diferente. Porque muitos se deparam com uma situação, e é mais ou menos assim, ó. Ah, já foi. Não tem o que possa ser feito. Não, ele ficou ali e fez conforme o Senhor mandava, porque ele acreditava, não se resumia naquilo. Não era o fim. E da morte, o Senhor fez algo, repita comigo, enorme. Se coloquem de pé todos, por favor. Deus está mandando uma mensagem muito clara aqui. Entendam que
Não existe um padrão. Para cada um recebe segundo o que está vivendo. Muitos já definiram o seu momento como seu resultado final. Essa mensagem é válida para todos, inclusive aqueles que já estão vencendo, porque acham que aquele é o limite. Não é. Um dos primeiros versículos que nós lemos hoje. Mesmo que você não acredite nisso agora, você vai estar melhor do que jamais esteve. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não abra mão da tua vida. Não abra mão do teu casamento. Não abra mão da tua saúde. Não abra mão do teu financeiro. Não é o fim. Deus está falando, queridos, eu vou trazer de volta a vida. Eu vou fazer algo estrondoso acontecer. Não é o fim. Repita comigo, não é o fim. De novo, não é o meu fim. De novo, não é o meu fim. Não é o seu fim. Seja para situações negativas ou até mesmo positivas. Deus está te chamando para um novo resultado. Ele está te chamando para um novo padrão. Não defina o que você está vivendo como a sua realidade para o resto da vida. Não é. E por que eu estou insistindo nisso? Porque o inimigo luta para te fazer acreditar que é isso aí mesmo que você vai ter, é isso aí que você vai ficar. Palavras como, é isso aí mesmo, já foi, não tem mais jeito, tinha que ser assim, e por aí vai, precisam ser abolidas da sua vida. Se você acredita que não será o fim, então Deus tem um grande começo para vocês. O Senhor tem uma nova vida, onde nós teremos tudo nessa vida. Um futuro no céu, que começa agora. Então as mudanças da sua vida, não é para os 52 dias, é para agora. As transformações que você vai viver, não é para daqui uma semana, é para hoje, é para essa noite. E se você aprender a viver dessa forma, eu te garanto que é impossível que algumas coisas não comecem a ser mudadas instantaneamente. Sabe qual que é uma oração que eu faço? E é uma oração de muita ousadia, de muita fé, e eu vou ensinar para vocês hoje. Existem orações que eu faço, que eu fecho os meus olhos, e eu falo da seguinte forma: depois de abençoar, depois de declarar, depois de pedir, eu falo, meu Deus, eu te agradeço pelas vitórias de hoje, eu te agradeço pelas orações que eu fiz hoje, mas as orações que eu vou fazer amanhã serão totalmente diferentes. Hoje é a última vez que eu faço essa oração. Amanhã será uma oração totalmente diferente, porque o que eu pedi hoje, repita comigo, está resolvido. É assim que você tem que viver a sua vida. O que eu desejei hoje já está resolvido. O que eu clamei hoje está resolvido, está feito. Aquilo que eu declarei, mudanças, transformações, já era, já foi. A oração de amanhã vai ser totalmente diferente. Parece um sonho, não é? Chega a cansar orar pelas mesmas coisas. Existem pessoas que estão orando há tempo demais pela mesma situação. Mas repita comigo, a minha oração de amanhã será totalmente diferente, porque o de hoje está resolvido. É isso que você tem que ter dentro de você. Sabe o nome disso? Fé. Feche os seus olhos, por favor. Deus está te avisando, está te alertando. Não é o seu fim. A sua vida não se resume a isso. Os seus resultados não são esses. A sua vida, o que Deus tem preparado para você, é muito maior.
Então não se deixem serem vencidos. Não permita que o mal roube de você essa verdade. Não aceite que ele se levante com tanta fúria, que você enfia o rabinho no meio das pernas e sai correndo. Não, você vai para o combate. A sua vida não é só isso. Não perca a esperança. Não se entregue. Não aceite essa situação como definitiva. Não aceite esse patamar como um patamar absoluto na sua vida. Porque não é o fim. E todas as vezes, se vocês pegarem os principais, entre os heróis da fé, aquilo que parecia ser o fim, era somente o começo da melhor fase da história de vida daqueles homens e mulheres. Então gostaria que neste momento, você entrasse em oração, dizendo: meu Deus, não é o fim. Meu Deus, não é o fim. Não é o fim da minha vida, não é o fim do meu casamento, não é o fim da minha família, não é o fim da minha empresa, não é o fim do meu financeiro, não é o fim. Se existe alguém que está passando por um problema de saúde, ou se existe familiares, amigos que estão passando por problemas de saúde, comece a declarar isso: não é o fim. O mal vai se levantar para tentar tirar isso de mim, para tentar me roubar na palavra, vai tentar me roubar na convicção, mas eu sei, não é o fim. Esse não é o meu resultado final. A minha vida não se define nisso. Eu vou além, eu vou crescer ainda mais, eu vou viver uma história diferente, eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma fase muito melhor do que qualquer outra. E declare isso: não é para amanhã, não é para os 52 dias. Nessa noite eu já vou viver uma nova vida, nessa noite eu vou viver uma nova história. Meu Deus, eu sei que os problemas por muito tempo, eles insistiram, eles perseveraram, mas eu vou colocar ainda mais força, e eu não vou parar enquanto o Senhor não complete a obra. Eu não vou parar enquanto o Senhor não me responda. Eu não vou parar enquanto o Senhor não transforme. Eu não vou parar enquanto o Senhor não altere. Eu não vou parar, meu Deus, enquanto as coisas continuarem da mesma forma, enquanto as circunstâncias permanecerem as mesmas. Eu não vou parar. Deus está te chamando para continuar, porque Ele quer te dar vitória, é porque Ele quer te honrar. Deus está mandando uma mensagem muito clara: basta você perseverar, basta você insistir, basta você continuar, e você vai chegar lá. Ele vai te colocar lá, Ele vai te colocar no lugar dos seus sonhos, dos seus projetos. Então não enterre mais os seus sonhos. Diga isso: eu sei que meus sonhos não estão mortos, o meu casamento não morreu, o meu sentimental não morreu, a minha empresa não morreu, o meu financeiro não morreu, nada morreu ainda na minha vida, a minha família não foi destruída. Parece ser o fim. Muitos chegaram aqui com a família um verdadeiro desastre. Muitos chegaram aqui debaixo de conflitos, debaixo de brigas. Muitos não acreditam mais no seu próprio casamento, mas Deus está falando claramente para todos vocês: esse não é o final que o Senhor tem para você, esse não é o final que o Senhor tem para sua família, esse não é o final que o Senhor tem preparado para cada um de vocês. Não, muito pelo contrário, continue e você vai chegar lá no lugar de honra, lá no lugar de vitória. Declare: eu vou chegar nesse lugar. Por muito tempo, meu Deus, eu insisti, mas por muito tempo eu assumo, eu parei, eu desisti, eu parei de profetizar, eu parei de acreditar, por muito tempo eu me desesperei, eu perdi a esperança, mas eu vou ter a coragem e eu vou insistir, eu vou continuar, porque a minha vida não vai continuar do mesmo jeito. Os meus resultados serão totalmente diferentes, a minha vida será transformada por completo, as minhas vitórias serão entregues como nunca antes. Eu não cheguei no limite da minha vida, eu não cheguei no limite do meu financeiro, eu não cheguei no limite da alegria, eu não cheguei no limite das realizações, eu não cheguei no limite de vitórias. Não, muito pelo contrário, eu estou aqui, meu Deus, pedindo que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor transforme a minha história. Meu Deus, eu estou aqui correndo assim como a sunamita, ele correu até a solução. Eu estou correndo até a solução. O mal pode estar se levantando com grande fúria neste momento, ele pode estar se levantando
para te fazer parar, mas não pare, persevere, continue e grite ainda mais alto, coloque ainda mais força. Deus vai te honrar, Ele vai te favorecer, Ele vai te responder, Ele vai mudar a sua história, Ele vai transformar a sua vida. Ele está se levantando neste momento para transformar a sua vida. Declare: meu Deus, o Senhor não precisa de dias, o Senhor não precisa de semanas, o Senhor não precisa de meses, nem de anos, basta uma palavra, basta um estalar de dedos, e tudo aquilo que não vinha acontecendo, passará a acontecer. Tenha coragem de arriscar, tenha coragem de se levantar, para nunca mais cair. Por muito tempo, muitos estiveram nas posições mais baixas, mas declare: haverá mudança, eu serei trocado de posição, eu vou ocupar os lugares mais altos. Por muito tempo, muitos estiveram no lugar da vergonha, mas declare: eu serei colocado no lugar da honra. Muitos estiveram no momento, por muito tempo, por um momento de dor, de aflição, de angústias, mas eu serei colocado no lugar de paz. Muitos estiveram em um lugar de dívidas, problemas financeiros, incertezas financeiras, incertezas quanto ao futuro, mas você será colocado num lugar de grande abundância, de grande prosperidade. Declare: a minha vida não acabou, não acabou. É uma mensagem muito clara. Meu Deus, hoje eu entendi, deixa isso entrar. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem problemas pode impedir que o Senhor realize coisas grandiosas na sua vida. Então comece a apresentar os seus problemas a Deus, e cada um deles, e diga no final de cada frase: esse problema não tem poder para me impedir de chegar lá, esse momento não tem poder para me impedir de chegar lá, esse imprevisto não tem poder para impedir de eu chegar lá, essas situações, a minha realidade de hoje não tem poder de me impedir de chegar lá. Comece a declarar: o meu passado não está ligado ao meu futuro, o meu passado não está ligado ao meu futuro, porque é exatamente isso, no seu passado não está ligado no seu futuro. Se por muito tempo vocês estiveram no momento de dor, de aflição, não importa, o seu futuro será totalmente diferente. E declare: não existe tempo de derrota, não existe tempo de derrota, existe tempo para todas as coisas, mas não existe tempo de derrota, não existe tempo de humilhação, não existe tempo de fracasso, não existe tempo de vergonha, não existe esse tempo. E aquilo que não vem do Senhor, eu não vou mais aceitar, eu não vou tolerar. Não, muito pelo contrário. Bartimeu continuou e ele recebeu aquilo que ele mais queria, ele recebeu, nada faltava para ele depois. Só que você precisa tomar a decisão de sair da beira do caminho. Então diga: meu Deus, a partir de hoje eu não vou estar à beira do caminho, eu não vou permitir, meu Deus, ser mais um alvo fácil, uma presa fácil para o diabo, onde ele toma a minha convicção. Meu Deus, eu sei que nada é impossível para o Senhor, e o diabo não vai tomar isso de mim. Eu sei que nada pode impedir do Senhor restaurar o meu casamento, e o diabo não vai tomar isso de mim. Nada pode impedir que eu vença uma causa judicial, um problema judicial, e o diabo não vai tomar isso de mim. Nada pode impedir. Declare: situações podem se levantar para te impedir de prosperar, de pagar determinadas dívidas, mas diga: esses problemas não têm poder para impedir o agir do Senhor na minha vida. Não, muito pelo contrário, eu vou colocar, meu Deus, ainda mais força. Não desanime, essa é uma noite que já é um teste de perseverança, de persistência, porque Deus quer te favorecer, Ele quer te honrar, Ele quer transformar a sua vida. O que você vai deixar para trás? O que você vai jogar para o lado? Começa a declarar o que não vai te acompanhar na vida nova, o que esteve presente na vida velha, não vai te acompanhar na vida nova. Se são dores, diga isso: as dores não vão me acompanhar mais, as dívidas não me acompanharão mais, as discussões não me acompanharão mais, a insatisfação, a frustração, a depressão, a amargura, nada, os problemas conjugais não vão me acompanhar na vida nova que eu vou viver, não vão me acompanhar na nova história que eu começo a escrever, não vão me acompanhar. Não, muito pelo contrário, o que eu vou viver será algo novo e totalmente diferente de tudo que eu vivi até agora, será algo totalmente diferente. Enquanto Ezequiel profetizava, mudanças aconteciam. Então tenha isso dentro do seu coração. Enquanto você estiver profetizando nessa noite, o Senhor está trabalhando lá no lugar de onde você precisa de mais respostas. Ele está trabalhando para mudar a sua vida. Não tolere aquilo que você não pode tolerar. O ser humano, ele tem uma coisa que, ao mesmo tempo que ela é muito boa,
ela acaba sendo muito ruim. O ser humano tem uma capacidade muito alta de se adaptar aos momentos. Mas você não pode aprender a se adaptar ao problema. O problema chega, o problema vaza. O problema bate à tua porta, você não deixa ele entrar. E se ele entrou na tua casa, você tem que fazer que nem Jael, que matou Sísera. Ela não pensou duas vezes, o problema estava dentro de casa. Ela não aceitou, ela matou. Não adapte sua vida ao problema. Não aprenda a equilibrar a sua vida em cima do problema. Não aprenda a viver mantendo o problema junto com você. Não aprenda. Esse não é o padrão que o Senhor tem para você. Ele tem um padrão muito alto. Existe uma passagem que diz: os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, do que os seus pensamentos. Olhe para cá um instante, por favor. Projeta para eles Daniel 2, versículo 21. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Repita comigo, por favor. Eu sei que hoje começa uma nova estação na minha vida. Não uma estação de seca, não uma estação de dificuldades, mas sim uma estação onde todos vão frutificar, todos irão florescer, todos irão gerar muitos frutos. Quando aqui diz mudar épocas, estações, o que Deus está querendo dizer nessa passagem? O que o Senhor, o Espírito Santo, quer dizer? Eu tenho poder para mudar tudo por completo. Aqui não diz, Ele muda situações, momentos. Ele muda épocas e estações. Ele quer mudar a estação da sua vida. O que Ele tem para você é uma nova época. Olha o que diz em Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Sabe aquela frase, a esperança é a última que morre? Sim? Verdade. Porque se você não espera mais, você não recebe mais. Porque você não acredita. Muitos já perderam de verdade a esperança em tantas coisas. Nos filhos, no cônjuge, na empresa, e assim por diante. O Senhor está dizendo, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Repita comigo, por favor. Tribulações vêm e passam. Então seja paciente. Perseverem, perseverem, perseverem na oração. Perceba que, quando aqui diz perseverem, está falando, estabeleça e não pare. Sejam pacientes na tribulação, continue e não pare. Alegrem-se na esperança, continuem a ter esperança e não parem. Porque como consequência, você vive o que está escrito no próximo versículo. Repita comigo, com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Quando você tem esperança, quando você persevera e você não para, é exatamente isso que acontece. Filipenses 4,13, repita comigo. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. Não são algumas, não são determinadas, mas qualquer situação. O Senhor está dizendo, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Não passou de hora.
Romanos 8:37. Repita comigo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Qual que é a palavra-chave? Todas. E depois, o mais. Em algumas coisas, todas as coisas. Sabe tudo que você apresentou em oração agora? Cada um dos pedidos, cada um dos problemas, e assim por diante? Diga isso para a pessoa do seu lado. Em todas as coisas, você é mais do que vencedor. Em todas essas coisas, vocês são mais do que vencedores. Todas as coisas. Olha como está a nossa tradução. Em todas essas situações, repita comigo, temos a vitória completa. Então nenhuma área da sua vida ficará de fora. É completa, é plena, todas as áreas. Até porque não tem sentido vivermos uma vida incompleta. Por que prosperar e ter uma pessoa enferma quase morrendo do teu lado? Qual é o sentido? Você crescer financeiramente, mas a sua família está um caos. Ou você está bem na sua família, mas passando uma escassez, dificuldades, problemas financeiros, não tem o menor sentido. Por isso Deus sempre diz, eu tenho vida plena e vida completa, porque essa é a única vida que faz sentido ser vivida. E por último, repita comigo com muita fé, faça desse versículo uma declaração, uma oração, palavras de poder. Repita comigo com seus olhos fechados. A velha vida se foi, uma nova vida floresce, é demais. De novo, a velha vida se foi, uma nova vida floresce, é demais. É demais. Não de menos. Até hoje vocês viveram de menos. Mas a velha vida se foi, e a nova chega, e ela é demais. Levantem as suas mãos, por favor. Senhor, eu não sei qual é a condição que eles entraram aqui nessa noite, mas eu quero determinar que da forma que eles entraram, eles não irão sair. Muitos chegaram como cegos, abatidos, desgostosos, enfermos, mas a partir dessa noite, a partir dessa reunião, a partir dessa oração, meu Deus, a velha vida está caindo por terra, essa capa está sendo jogada de lado, esses problemas estão ficando aqui na igreja, eles vão sair por aquelas portas e não vão mais encontrar esses problemas. Essa realidade, meu Deus, está sendo vencida, esses problemas já foram vencidos, essas lutas, essas situações já caíram por terra. Meu Deus, esse não é o fim, eu declaro isso sobre a sua vida, não é o fim, é somente o começo de algo poderoso, de algo grandioso, que o Senhor está entregando nas tuas mãos. Então eu abençoo a sua vida, eu abençoo o teu casamento, eu abençoo a tua família, eu abençoo o teu financeiro, eu abençoo a tua saúde, eu abençoo todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, meu Deus, eu creio nessa oração, ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. A partir de hoje, ou melhor, repita comigo, hoje é a última vez que eu oro por essas situações. Amanhã a minha oração será diferente, porque o de hoje já está resolvido, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então assim será. Dê uma salva de palmas ao Senhor.